Bom, vamos dar continuidade ao nosso evento. Eu vou passar a palavra agora para o nosso parceiro, irmão, que nós temos uma honra enorme de possibilitar a vinda para aqui, para a nossa terra, para Salvador, para participar desse evento. Nosso parceiro, irmão Marcelo Yuca. Vamos lá, irmão, a palavra é sua. Cada um vai ter mais ou menos 20 minutos aqui de tempo para a primeira fala, depois o processo é o mesmo, a dinâmica é a mesma, nós vamos abrir para os debates, abrir para a explanação das pessoas, retornar para a mesa, e ao final está mantido aí o nosso petiscozinho ali, o acarajé, para a gente confraternizar, bater papo, o momento da gente poder se abraçar também. Ok? Marcelo Yuca. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui, que esse movimento chamado Policiais Antifascistas permitiu. E eu queria também agradecer a esse mesmo movimento por ser uma luz na escuridão. Porque no Rio de Janeiro se fala muito a mídia fala muito de policiais que estão morrendo, mas na realidade muito mais policiais estão matando uma quantidade, numa velocidade muito maior do que aqueles que infelizmente estão falecendo. Então, quando você começa a perceber que tem um grupo de policiais que ousa pensar na polícia de outra maneira, que ousa pensar em segurança pública, ou, enfim, por outro ponto de vista, mais humanizante, meu amigo, isso já é uma quebra de paradigma gigantesco, né? E a gente tá num momento difícil, de uma certa polarização política, realmente os fascistas saíram do armário e a gente precisa ter uma posição mais progressista, independente da tendência política partidária de cada um, mas a gente precisa ter uma posição mais progressista se quisermos alguma melhora de fato. Agora, outra coisa que é preciso ser dita aqui, que eu, ao contrário de todos que estão aqui, eu não sou um especialista em segurança pública. Eu não estudei isso. E o fato de eu ser vítima de violência urbana também não me faz um especialista nisso. Talvez a única diferença que eu tenha feito seja de colocar esse mesmo ponto de vista humanizante dentro da arte, dentro da música. E essa música, por um tempo, enquanto eu pude trabalhar assim de uma maneira mais massiva, ela chegou até Jades, ela foi popular. Esse pensamento se tornou mais popular para uma geração que não tinha esse tipo de debate. Essa é a verdade. No meio dos anos 90, não tinha um debate como esse, a juventude não inflamava sobre. E hoje, onde eu vou, eu tenho essa sorte de ter achado o caminho da arte para dizer as coisas que eu acredito e acreditava. E onde eu vou, tem sempre alguém que fala assim, pô, cara, você me tocou, conseguiu me comunicar, e eu comecei a pensar um pouco mais diferente por causa disso. Então, eu acho que a arte é uma mídia que pode fazer pensar, propor mudanças, porque a gente tem que ficar sempre esperto. Eu não sou nenhum especialista, mas é o seguinte, eu sei que o público que me deu condição de vida, que me fez sobreviver através da música, é o mesmo, por exemplo, que dá para ser visto de cima do trio elétrico quando a polícia está metendo porrada. E raramente a gente consegue ver um artista que intervém e fala, ô, meu irmão, para aí, que é isso? Mas por quê? Porque tem um jogo, todo mundo quer estar dentro do jogo. Todo mundo quer estar dentro do mercado. Só que é o seguinte,
a gente parece um ratinho que está movendo aquela engrenagem, aquela bola, correndo. A gente está movendo aquela bola. Espera aí, essa máquina foi feita para mim ou foi feita para eu correr alimentando o mercado de outros? Então, essas questões, elas embargam um sentido de violência, porque a violência não está só no tiro que eu tomei. Por exemplo, quando eu fui parar no hospital, no Andaraí, lá na periferia do Rio de Janeiro, eu tomei 9 tiros, cheguei lá, o médico falou assim, ó, leva ele para a radiologia. Levaram para a radiologia, eu tinha ganhado um tiro no pulmão, então eu estava segurando para a hora certa de poder falar. E eu fiquei lá esperando o cara tirar a radiografia e tal, e foi passando o tempo e nada. Aí, de repente, o médico voltou e falou assim, o rapaz tirou a radiografia do garoto, aí o cara falou assim, ô doutor, veja bem, eu contei de olho assim 5 tiros, mas parece ter mais. Olha como é que o garoto está vestido. Nessa região, isso é bandido, doutor. Põe outro lá. Deixa ele aí. Deixa Deus decidir. Aí, ali, enquanto eu estava no anonimato, eu fui tratado dessa maneira. Quando eu saí da radiologia, e o médico insistiu em tirar a radiologia, graças a Deus, em tirar as chapas, né? Quando eu saí, eu já era o Iuca. Aí tudo mudou. Tudo mudou. Isso mostra como tem cidadão de primeira, de segunda e terceira categoria. E no anonimato, alguém decidiu onde é que eu estava. Eu, como artista, eu tenho que transformar isso em expressão. Eu tenho que comunicar aos outros. Mesmo que isso me custe caro. Mesmo que isso não seja o que o entretenimento quer. Existe um jogo, um político também, dentro da arte, da cultura. Não é só entretenimento, não. É a coragem de se manifestar. Eu posso ter todos os problemas do mundo, mas eu não carreguei rancor sobre aqueles que me deram tiro. Eu soube ver que todos nós estávamos dentro de uma mesma maré econômica que empurrava o povo pobre e o povo preto para a criminalização. E que, infelizmente, eu entrei naquela rua e dei de cara com todo esse processo de uma vez. Agora, veja bem, eu tomei 9 tiros, 22 no carro e 9 em mim, mas todos os tiros vieram de armas de uso exclusivo da polícia. De uso exclusivo da polícia. Eu não tenho aposentadoria, eu não tive nenhum apoio de governo, nem nada. Não tive um pedido sequer de desculpa, e ninguém soube falar, eles se concentraram nos bandidos, mas ninguém soube dizer como aquelas pistolas foram parar na mão dos bandidos. Então, de alguma maneira, eu trabalhei em comunidades desde os 16 anos. Eu nem era músico ainda, mas eu sabia que eu queria pensar essa desigualdade. Eu queria tentar entender isso. Depois que eu vi que eu podia não propor solução, mas fazer pensar. E eu vejo pessoas que têm muito mais condição dentro da música de propor isso e não propõem. Olha, sem dúvida nenhuma, esse é o país que mais mata preto no mundo. E eu não estou afim de fazer uma propaganda da Unicef. Eu quero realmente ação. Eu quero ação. Então, eu
eu não me deixei levar pela uma onda de rancor. Enquanto eu estava no hospital, aprendendo a me virar com o meu corpo, querendo entender o que tinha acontecido comigo, alguns, vamos dizer, amigos vinham e falavam assim: já foi 3 por ralo, já matamos 2. Isso não devolve a minha perna. Isso sequer me devolve a minha cidadania ou reduz o preconceito que eu sofro como cadeirante. Então, essa dialética de confundir justiça com vingança, para mim não serviu. Teve um momento que eu pensei assim: rapaz, com todos os problemas que eu tenho físicos hoje de saúde, eu vou ter que continuar trabalhando, apesar de tudo. Mas quer saber? É isso que eu quero mesmo. Eu quero trabalhar até o fim. E eu quero até o fim poder propor ou poder estar do lado de um pensamento diferenciado como esse dos policiais antifascistas. Sabe, eu não estudei para isso. É uma questão de sensibilidade. Porque é uma indução. Há uma indução para que você haja pelo rancor, que você haja pela impulsão. Um homem violento, às vezes parece com um homem que tem mais respeito. Mas se você trata o seu filho de maneira violenta, talvez você não esteja educando, você esteja adestrando. Seu filho faz o que você quer, mas na realidade não existe respeito pelo medo. Eu tive lendo há pouco tempo, não sei aonde, que o reverso, a outra moeda, o outro lado, o antagonismo do amor, não é o ódio, é o medo. E eu fiquei muito tempo em hospitais. E eu pude perceber que a mulher, ela pode ter uma condição de amar mais profunda. Eu comecei a perceber que as mulheres que estavam ao meu redor tinham mais tolerância comigo. Eu, como cadeirante, eu tive vários relacionamentos, talvez eu tenha tido mais relacionamentos interessantes depois da cadeira de roda do que antes. E olha que eu fiquei uns 15 anos na estrada, vou te falar. Porra. Talvez entre homem e mulher eu já tenha visto e cometido quase tudo. Mas a real eu não sei se eu teria a mesma tolerância que as mulheres tiveram comigo. Então eu tenho que aprender com esse amor. Aliás, eu tenho que propor uma visão de mundo através do afeto. É possível. É possível. Você quer ver? Eu estou vendo aqui pela primeira vez um rapaz que eu não vou mostrar, não quero dizer o nome, mas que ele tinha problema com drogas. Ele me procurou através do Facebook. A gente vem uns 5, 6 anos se comunicando, várias internações, várias lutas. E hoje o cara está limpo. Mas mesmo se ele não tivesse, eu estaria com ele lá. E hoje é a primeira vez que eu estou vendo ele de perto. Isso é propor uma certa mudança através do afeto. Acho que é possível a gente pensar depois da guerra. Acho que é possível essa guerra transformar os homens em pessoas mais doces. Acho que é possível
depois de ódio, ter uma relação mais justa. E se isso é utopia, eu sou artista, eu vivo de propor utopia. Isso que me alimenta de verdade. Então, eu não consigo entender realmente por que eu estou aqui falando sobre esse tema para tantos policiais. Mas eu posso te dizer o seguinte: o meu avô tinha medo da polícia, o meu pai tinha medo da polícia, eu tive medo da polícia e meu sobrinho tem medo da polícia. Tem alguma coisa errada, irmão. Eu não tenho que ter medo de um funcionário público. Da arma de fogo, isso mata. Fura, perfura, quebra, queima, tudo de uma vez. A gente não só prende muito, mas a gente produz muito artefato para arma de fogo. Muitas munições. O Brasil talvez seja aquele país no mundo que mais produz munição. A Companhia Brasileira de Cartuchos tem uma empresa no sul do país que produz munição 24 horas sem parar. Para alimentar o quê? É a economia que o Zacone falou ali. Só que essa economia é diferente, esse negócio diferente dos outros, mata. Eu não sei. Eu não compro droga em morro, eu não subo em morro para comprar droga. Fiz trabalho em comunidade para caralho. Nunca peguei um baseado, alguma coisa. Nunca foi isso. Eu soube manter o respeito. Mas, então, eu não quero nada que eles têm para me oferecer. Mas parece que a polícia, eu não tenho como evitar. O despreparo é tão grande que até hoje eu sou parado e o cara fala assim: sai do carro. Como, amigo? Como eu saio do carro, porra? Me diz aí, como? Eu queria sair da porra do carro, eu não saio, não sei. Não consigo sair sozinho. Então, para quem está no meio disso, desse conflito, cara, é uma sensação de solidão muito grande. É absurdo. A violência é muito ampla. É o hospital que me machuca, é o transporte público que me machuca, e é também a chamada segurança. Para quem? Segurança para quem, irmão? Então, o Mano Brown tem uma música que em uma certa parte fala assim: polícia, raça do caralho. Homem na estrada, né? Veja bem, eu não sei porque eu falei isso, mas é muito bom falar isso em frente de polícia, sabe? Muito obrigado. Polícia, raça do caralho.